bem, gente? Agora a gente vai entrevistar o professor Marcelo. Ele dá aula de História para o 9º ano e para o ensino médio. Ele vai fazer mais ou menos um resumo aqui sobre a América Espanhola e o processo, né, que aconteceu aqui nessa regionalização. Bem, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo aqui. O tema é bem amplo, né? Nós vamos escolher aqui alguns assuntos para a gente estar comentando, né? Então, a América, tradicionalmente, chama esse território de América, né? Desde a colonização dos europeus sobre o território. Como Américo Vespúcio, um espanhol, foi o primeiro europeu a chegar e iniciar um processo de colonização, na verdade, o primeiro a chegar foi Cristóvão Colombo. Só que Américo Vespúcio, um espanhol, ele vai verificar que não se tratava da Índia, mas sim de um novo continente. Aí ele vai se chamar de América, né? Para cada região, aqui haviam povos indígenas. São os primeiros povos, né? São os chamados povos originários. E aí o que nós vamos destacar? Primeiro aspecto é que houve por parte desses dominadores europeus, tanto espanhóis quanto portugueses, um processo de dizimação dessas populações indígenas. Então nós vamos ter pouquíssimos países que hoje apresentam povos remanescentes, povos desses povos indígenas. O Brasil tem alguns povos indígenas, a Bolívia, o Peru possuem alguns. Agora, alguns países da América Latina ou América Portuguesa também não vão ter, no caso da América Latina, não vão ter mais desses povos remanescentes, tá? Uma outra coisa que eu vou destacar é que com a chegada desse europeu, e aqui já haviam essas populações indígenas, algumas regiões da América Latina, como o Equador, como Colômbia, esses países vão receber também a região de Cuba, a região do Haiti, vão receber um grande contingente de povos africanos que vieram para cá na condição de escravos e contribuíram juntamente com os europeus que vieram e os indígenas para um grande processo de mestiçagem. Então, o que é a América Latina? A América Latina ela é uma cultura totalmente heterogênea. Então, dependendo da região, você tem um traço mais indígena. Por exemplo, a região do Peru, você tem um traço mais indígena inca, porque ali existe uma grande civilização chamada civilização inca. Região do México, você já vai ter um traço mais asteca, que era uma outra grande civilização que existia naquela região. Então, a gente pode resumir que a América Latina é um país de mestiçagem cultural, religiosa, tá? Em diversos aspectos. Uma outra coisa que eu vou destacar já é a América Latina do século XIX. A América Latina do século XIX, devido à influência da Revolução Francesa, devido à influência do período napoleônico, muitos países alcançarão as suas independências. Só um parêntese que eu vou destacar aqui antes de falar desses processos é que no ano de 1791 vai surgir na América Latina um grande processo revolucionário que é chamada de Revolução de Santo Domingo ou Revolução do Haiti. O que foi isso? Foi a primeira vez na América Latina que uma colônia foi governada por ex-escravos. Então, foi uma grande revolução de uma ilha, né, que é o Haiti, em que eles derrubam o governo existente, né, que era um governo francês, e estabelecem um governo popular comandado por pessoas de descendência africana que naquele momento lutavam contra a escravidão. Então isso vai influenciar vários outros movimentos. A partir desse momento houve um medo em vários outros países de que outros escravos também pudessem realizar revoluções desse tipo. Dando um salto, nós vamos para o século XIX, onde no século XIX vários países da América Latina, Peru, Bolívia, Equador, esses países eles vão alcançar a sua independência da sua colônia Espanha. Isso está relacionado ao processo do Iluminismo e ao processo da Revolução Francesa, tá? Então esses países vão alcançar a sua independência. Eles alcançam a independência política. Por quê? Porque no século XIX nós teremos um forte imperialismo dos Estados Unidos sobre a América Latina. O que é imperialismo? É uma dominação econômica, é uma dominação cultural e é uma dominação também militar. Então os Estados Unidos eles vão ter uma ideologia, um slogan chamada de doutrina Monroe, que queria dizer a América para os americanos. O que os Estados Unidos está dizendo? Que eles não vão aceitar nenhuma influência da Europa sobre a América. Eles não vão aceitar mais nenhuma influência. Então, em outras palavras, os Estados Unidos estão dizendo, olha, a América Latina agora é minha.
Ou seja, você vai ter um processo de dominação cultural, um processo de dominação econômica sobre os países da América Latina, tá? E dando mais um salto, nós vamos verificar que a partir da década de 1940, 1950, os países da América Latina criam uma identidade chamada de pan-americano ou pan-americanismo. O que é a palavra pan? Junção, união. Então, a partir da década de 50, de 60, se falou muito no pan-americanismo. O que é isso? É a união dos povos americanos, latino-americanos principalmente, tá? Porém, isso nunca se concretizou, pelo menos não praticamente. Você vai ter um sentimento de ser latino, de ser americano, mas o que a gente observa é que existem diferenças ideológicas, diferenças políticas, diferenças de interesses. Por exemplo, nós temos países aqui na América que hoje são países de uma corrente mais política socialista, tem países que já são mais liberais. Então, no mais, os países estão mais preocupados com as suas próprias agendas, estão mais preocupados com as suas questões políticas e econômicas, não havendo, nesse caso, um sentimento de união desses povos, tá? Então, em um resumo rápido aí de 5 minutos, a gente descreveu um pouquinho, desde a formação até o sentimento de pan-americanismo, que a gente observa onde? Nos Jogos Pan-Americanos, que acontecem um ano antes das Olimpíadas. Então, nesse ano antes da Olimpíada, você celebra a união dos povos americanos, latino-americanos, nesses Jogos, mas na verdade nunca se concretizou esse sentimento de pan-americanismo, tá? Obrigado. Obrigado, professor.